Atualização. Eu traí da maneira mais estranha que se possa imaginar e agora meu casamento está arruinado. Eu sou o canal do Reddit. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e vamos para o vídeo. Recebi muitos retornos positivos de vocês e fiquei contente com a minha decisão de contar para minha esposa. Devo admitir que errei um pouco novamente. Ou talvez esteja me sentindo culpado. Você pode decidir. Estou realmente confuso e me sinto uma pessoa terrível. Sinto-me fraco e sem firmeza. Nos 2 dias após minha postagem anterior, o seguinte aconteceu. Acabei conversando com minha esposa logo após postar. Ela me perguntou o que eu fiz com a Lily. Fiquei hesitante em dar os detalhes, pois eles eram francamente meio grosseiros, mas dei os detalhes. Ela disse que ficou feliz por eu ter contado a ela, mas nunca poderia me perdoar. Minha esposa disse que queria me deixar e saiu com uma bolsa. Tentei convencê-la a desistir, mas ela foi embora. Ela disse que voltaria mais tarde para pegar suas coisas e foi para a casa de sua mãe com uma pequena bolsa. Antes disso acontecer e antes de eu ter feito a primeira postagem, tentei fazer com que a Lily contasse para o marido dela, mas ela disse que não podia. Eu disse a ela que tinha contado para minha esposa e ia contar para meu amigo. Disse a ela que eu ia contar para o marido dela em breve se ela não contasse. Ela começou a surtar. Depois que minha esposa saiu, liguei para Lily e contei o que tinha acontecido com minha esposa e que eu ia contar para o marido dela. Ela disse que queria vir até aqui e conversar comigo antes de fazermos qualquer coisa. Obviamente, não deveria ter concordado em vê-la sozinho novamente, mas concordei e ela veio. Eu disse a ela que o marido dela merece saber. Ela disse que nem foi traição porque nem fizemos sexo ou nos beijamos. Eu disse, mas você me masturbou e eu em você. E ela disse, mas você não olhou, então nós dois não sabemos se eu realmente fiz isso. Mas você não olhou, infantil, me irritou novamente e disse a ela que ela estava sendo insincera em seu argumento para tentar racionalizar seu comportamento. Começamos a discutir e ela disse que preferia quando estávamos apenas flertando. Eu fiquei tipo, é claro. Ela concordou em contar ao marido dela e começou a fazer os mesmos gestos de tapinha no braço comigo e começou a brincar comigo e tentar desviar o assunto. Fiquei desconfiado e disse a ela que ela tem que levar isso a sério e não pode apenas ser fofa e me manipular tocando em mim. Ela ficou extremamente quieta e séria. Ela disse que sempre poderia me manipular para fazer o que ela queria e que eu era fraco e patético. Fiquei realmente chocado com a mudança de personalidade dela. Disse a ela que me insultar não ia funcionar e que ela deveria ir embora. Ela disse que vai ficar se quiser e derramou seu café, felizmente quente, na minha calça. Levantei e tentei ir ao banheiro para me limpar, mas ela me bloqueou. Disse a ela que era mais forte do que ela, então ela deveria me deixar em paz. Ela disse para eu tirar minha calça na frente dela. Eu disse que não e repeti meu pedido para ela sair. Ela começou a abrir o zíper da minha calça. A empurrei para longe e me virei, mas ela agarrou minha calça por trás. Eu tinha medo de usar a força com ela, porque sabia que se a empurrasse ou batesse nela, seria ruim para mim. Ela tirou minha calça e disse que pode me fazer o que ela quiser. Na verdade, não queria empurrá-la ou bater nela, então decidi deixar ela fazer o que quisesse para que ela fosse embora. Ela pegou minha mão, nu da cintura para baixo, e me levou para o quarto, o que costumava ser o quarto da minha esposa e meu. Ela disse que não queria fazer sexo comigo porque isso seria traição, mas ela queria me levar ao clímax. Ela me empurrou na cama e começou a me fazer. Ela disse que me deixaria ejacular onde eu quisesse nela. Eu disse que não queria estar fazendo isso. Ela me ignorou e continuou me estimulando de forma mais agressiva. Por mais que eu tivesse resistido, eu estava muito excitado. Custou-me muito autocontrole para afastá-la e finalmente perdi a paciência e gritei para ela sair. Ela riu e disse que sempre poderia me fazer qualquer coisa, contanto que eu fosse um idiota excitado, e foi embora. Eu me senti muito mal. Não sabia como tinha permitido que ela me levasse tão longe.
Eu deveria simplesmente ter interrompido tudo e a expulsado. Hoje decidi que precisava contar ao marido dela pessoalmente e acabar com as mentiras dela. Liguei para o marido dela, irmão do meu amigo, vamos chamá-lo de Rick, e disse que realmente precisava conversar com ele sobre algo importante. Ele perguntou diretamente: "É sobre a Lily?" Como se soubesse, e fiquei realmente nervoso. Eu disse que sim, e ele concordou em vir, depois do trabalho, para conversarmos. Quando Rick veio, contei a ele praticamente tudo. Foi super constrangedor. Ele perguntou: "Então vocês não..." E eu disse: "Não, ela só me Rick começou a rir. Não eram risadas realmente felizes, mas como risadas do tipo, lá vamos nós de novo. Perguntei a ele o que estava errado. O que ele disse me chocou. Ele parou de rir, ficou meio sério e disse que provavelmente essa tinha sido a 10ª vez que ela fez isso com um cara. Aparentemente, Lily usava constantemente a desculpa de "é só não é traição", e fazia isso com caras aleatórios em bares ou caras que ela conhecia em conferências. Antes da pandemia, ela costumava viajar muito a trabalho. Ela nunca tinha feito isso com um cara que eles conheciam. Mas Rick disse que talvez com a pandemia não houve oportunidades. Fiquei atordoado. Embora eu seja um idiota e tenha traído, achei que minha conexão com ela era real. O que fizemos foi uma tentativa morna de tentar não trair, então não tivemos relações sexuais. Mal sabia eu que esse era um jogo que ela usava com caras em geral. Perguntei a ele o que ela ganhava com isso se fosse apenas e ele disse que ela achava que era excitante e gostava de fazer isso em lugares públicos às vezes. Fiquei chocado. Perguntei a ele como ele estava bem com isso, e ele disse que a perdoou várias vezes e que estavam em terapia de casal. Mas ela continuava fazendo isso. Mas ela só permitia chegar a Mas ele estava pensando em deixá-la porque não conseguia lidar com isso. Então contei a ele que Lily na verdade começou a me fazer ontem, mas eu a expulsei. Rick disse que isso poderia ser o que o terapeuta disse, que ela estava basicamente progredindo para a próxima etapa, porque tinha começado apenas com segurar as mãos e flertar, e depois progrediu para se esfregar com outros caras na pista de dança e depois, mas estranhamente, nunca beijar. Neste ponto, embora ainda me culpe por machucar minha esposa, comecei a pensar se Lily tinha um transtorno de personalidade. Rick disse que ele também achava, mas que ela não tinha sido diagnosticada oficialmente. Rick me disse que eles não tinham tido relações sexuais por mais de 6 meses, porque ele simplesmente não conseguia lidar com isso. Perguntei se ele tinha saído do casamento e ele disse que não, mas tinha considerado. Ele disse que provavelmente vai deixá-la em breve. Perguntei a Rick se ele estava bravo comigo, e ele disse que estava meio bravo, mas apenas porque eu traí e porque éramos amigos. Mas ele entendia a tentação, porque Lily tinha feito isso com outros caras antes. Achei toda a atitude dele de derrota em relação a isso perplexa, não havia raiva real. Agora estou aqui, basicamente com a cabeça perturbada. Eu achava que minha conexão com Lily era real, mas não era. Era completamente inventada. Eu joguei fora meu casamento por uma pessoa manipuladora e não genuína. Não estou dizendo que jogar fora meu casamento por uma conexão real seja uma coisa boa. Mas isso é apenas um nível mais profundo de confusão mental. Eu sei que o Reddit me detesta e acha que estou contando uma história triste, mas não estou. Entendo completamente que sou um idiota e que estraguei tudo. Só acho que Lily e a Rick, é claro, prejudicou em outro nível e provavelmente mereço. Cara, eu absolutamente tenho que dizer que esta é a melhor confissão que já vi no Reddit. Sinto muito por seus problemas. Às vezes, é melhor deixar nossos erros passarem despercebidos. Acho que este teria sido um desses momentos. O pai autorizado reclamou que eu o fiz se sentir como uma criança. Eu trabalho na área infantil de um navio de cruzeiro. A política é que permitimos que os pais com filhos menores de 3 anos entrem na área de recreação. A regra é que um dos pais deve acompanhar a criança o tempo todo.
Saí por alguns minutos porque uma criança estava passando mal devido ao enjoo do mar. Quando voltei, estava o pai com seu filho de 2 anos desenhando no balcão. Desculpe, senhor, mas por favor, não deixe ele desenhar no balcão. Ed, o pai irritado: esses marcadores não são laváveis? Sim, são. Mas não queremos que ninguém desenhe no balcão. Ed, permitindo que a criança continue. Senhor, por favor, não permita que seu filho desenhe no balcão. Ed diz à criança que ela não pode mais e eles saem. Enquanto eu limpo o marcador do balcão, a criança corre para uma área de preparação que um de meus colegas havia deixado. A criança pega uma tesoura e o material de preparação. Desculpe, querido, você não pode brincar com isso agora. Você pode brincar mais tarde. Ed, está tudo bem para ele brincar enquanto estou com ele. Senhor, há brinquedos com os quais ele pode brincar. Isso ele não pode brincar agora. Ed, eu vou sentar aqui com ele. Eu entendo isso. Mas agora ele não pode brincar com isso. Ele pode quando meu colega terminar de cortar tudo. Ed, agora frustrado: preciso pagar por alguma coisa? Não, senhor. Estou apenas informando que agora ele não pode brincar com isso. Ed, pensei que meu filho pudesse brincar com qualquer coisa nesta sala. Gerente, graças a Deus por ela ele pode brincar com o que está disponível para ele. Há brinquedos do outro lado da sala que ele pode brincar. Senhor, não há necessidade de pagar por nada. Ed pega um prato de marcadores e se senta em uma das mesas. Eu digo à minha gerente que vou dar a ele um pouco de papel, pois estou preocupada que ele permita que a criança desenhe na mesa. Assim que consegui o papel, lá estava ele sentado ao lado da criança desenhando na mesa. Senhor, aqui está algum papel para seu filho desenhar. Por favor, não permita que ele desenhe na mesa. Ed pega o papel enquanto diz ao filho que ele deve desenhar no papel, todo frustrado. Minha gerente me olha com uma expressão de meu Deus. Fui limpar a sala ao lado antes de retornar. Minha gerente me informa que o Ed pediu meu nome. Ele queria fazer uma reclamação formal contra mim por me tratar como uma criança. Minha gerente disse que a gota d'água foi quando seu filho abriu o armário da TV. Começou a mexer nas coisas lá dentro, que incluíam um Nintendo Switch, controles, sistema de som, DVD player e jogos para o Switch. Minha gerente informa ele que aquela não é uma área para uma criança de 2 anos brincar. Ele obviamente não ficou satisfeito com isso. Sua esposa apareceu durante esse tempo. Eles saíram assim que eu retornei. A esposa agradeceu por tudo. Foi isso. O marcador lavável eu consegui remover do balcão. Infelizmente, não completamente da mesa. Se eles não querem ser tratados como filhos, talvez devam começar a agir como pais. Se eles não permitiam que seus filhos desenhassem nos balcões e na mesa de casa, por que permitiriam isso em qualquer outro lugar? Então, Kevin reproduziu. Legal. Para o marcador na mesa, experimente o limpador Come, que não contém areia. Comece com o mínimo possível e um pouco de água, pois contém água sanitária. Você também pode querer encontrar um lugar estranho na mesa para testar as cores. Meu neto escreveu em um lindo balcão com marcador permanente, e funcionou para mim. Tudo saiu. Sou babaca por jogar na cara da minha esposa? Eu, H24, estou casado com minha esposa, M22, desde os meus 19 anos. Nós éramos namorados na época, no entanto, ela engravidou. Nossas famílias foram super brutas e nada compreensivas conosco. Tivemos que assumir a responsabilidade. Desisti dos meus objetivos, e ela dos dela, para cuidar da criança. Ela passou a viver com minha mãe, que era mãe solteira, e eu comecei a trabalhar com um tio distante meu. Todos ao nosso redor falavam sobre como éramos irresponsáveis e que não estávamos fazendo nada mais do que nossa obrigação como adultos. Minha filha nasceu, e no mesmo instante em que a vi, ela se tornou a coisa mais linda e perfeita em toda a minha vida. Quando olhei para ela, entendi que realmente tudo o que eu fazia não passava de meu dever. O nome dela é Iris, M5. Fazia questão de passar tempo com ela no pouco tempo do meu dia que me sobrava. Queria aprender a trocar fraldas, pegá-la no colo e não via a hora de ela me chamar de papai.
Obviamente, minha esposa ficou mais presente na criação dela, já que eu trabalhava o dia inteiro. Apenas 4 meses depois de dar à luz, minha esposa descobriu uma segunda gravidez. Meu chão caiu, e eu estava desesperado, mas não foi nada em comparação com o que minha esposa sentiu. Ela teve uma espécie de crise de pânico e tentou esfaquear a própria barriga. Isso levou a muito medo nosso em relação ao sexo, o que diminuiu muito e sempre da forma mais segura possível. Pretendo fazer vasectomia em breve. A segunda filha também nasceu sem problema algum, mas, sendo sincero, não foi tão mágico quanto a primeira vez, foi mais assustador. No entanto, a amo da mesma forma que amo a Iris. O nome dela é Astrid, M4. No aniversário de 2 anos da Iris, estávamos tão mal que não podíamos fazer nada para ela. Eu tinha prometido a mim mesmo que mudaria isso o mais rápido possível. Nunca desisti realmente do meu sonho, que era trabalhar com TI. Havia parado de trabalhar com meu tio e estava trabalhando em um local que pagava melhor, mas ainda envolvia construção e trabalho braçal. Falei com minha mãe e minha esposa sobre meu objetivo de fazer faculdade e trabalhar com o que eu queria. Isso proporcionaria um dinheiro melhor e uma situação melhor. Não seria mais trabalho braçal, e eu poderia passar mais tempo com minhas filhas. Tínhamos dinheiro guardado, e eu ainda trabalharia mais um pouco. Logo, teria que sair para me concentrar em passar e concluir a faculdade. Usaria todo o dinheiro necessário para isso e queria o apoio das duas. Conseguia ver no rosto da minha mãe que era uma pessoa ímpar na opinião dela, mas ela disse que me apoiaria se isso fosse pelas meninas. Minha esposa prontamente sempre recusou e achou que era egoísmo com todos eu fazer isso. Eu resolvi ignorar a opinião dela, e o apoio da minha mãe era o suficiente. Todo dia ela me falava coisas como eu era um vagabundo, estava fazendo isso só para trabalhar menos, que se fosse por mim as meninas passariam fome, ela passaria fome, que queria voltar a viver às custas da minha mãe e ficava falando para parar com isso, voltar atrás, etc. Muitas vezes eu quase vacilei e desisti de tudo, mas persisti. Hoje eu trabalho na área e estou ganhando por volta de 6.000, trabalho muito menos do que antes, embora seja muito mais do que eu queria, e o cansaço mental supera muito o cansaço físico. Tenho tempo para as minhas filhas e posso comprar tudo o que elas quiserem e fazer uma boa festa de aniversário. Todos agora me elogiam e me chamam de homem direito, mas a única pessoa que me apoiou foi minha mãe. Ontem uma amiga da minha esposa estava em casa, e estavam comentando sobre minha área, que está muito em evidência hoje em dia, e o salário que está sendo oferecido. Minha esposa falou que sempre soube que eu era capaz disso e estava muito feliz por eu alcançar meus sonhos, que tudo o que fez foi dar apoio, mas a conquista é minha, e ela está muito orgulhosa de mim. Quando ela foi embora, fiquei meio sentido com o que ela disse, já que não era totalmente verdade, e falei que, se fosse por ela, a gente ainda estaria tendo a mesma vida de antes. Nossas filhas ainda estariam tendo uma vida muito mais miserável, e eu estaria naquele mesmo lugar de dificuldade, já que ela nunca me apoiou. Pelo contrário, tentava todos os dias me fazer desistir. Quero deixar claro que ela é uma ótima mãe, e não tenho absolutamente nada a reclamar dela sobre isso. Ela fez uma cara de triste e perguntou por que eu tinha que falar essas coisas, que era difícil apoiar mudanças tão drásticas, e ela estava pensando no que achava que era melhor para a gente. Ela se arrependeu há muito tempo de não ter me apoiado. Ainda hoje ela está demonstrando dor pelas minhas palavras e está meio afastada. Estou pensando em fazer algo para me desculpar, mas não sei exatamente o que. Não preciso estar errado para pedir desculpas por algo. Acho que estou certo, já que ela estava falando algo que não era verdade. Vou me desculpar mesmo assim, mas antes queria uma opinião de fora. Fui babaca? Nel, você tem todo o direito de desmenti-la, e ela tem o direito de te pedir desculpas pela forma como ela agiu no passado. Agora, não vem pagar de apoiadora na frente dos outros, se ela te humilhava dessa forma e nunca se retratou contigo. Mas também, não guarda isso no coração. Perdoa e não toca mais no assunto, que é algo delicado que machuca vocês dois. Ela se arrependeu, e você fez a escolha certa na vida. Tudo certo. Nel.
Porém, senta com ela e explica que as atitudes na época te machucaram bastante e ver agora ela dizendo que sempre te apoiou te deixou desconfortável porque não foi bem a realidade. Tenta entender o ponto de vista dela na época, mas faz com que ela tente entender o seu ponto de vista também. Em um casamento, há diversas situações em que o casal discorda um do outro e diz coisas que acabam machucando, mas a comunicação é extremamente importante para entender ambos os pontos de vista e chegar a um entendimento. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.